e aí eu posso fazer. Essa compreensão, ela é resultado de muitas experiências repetidas entre diversos aspectos que talvez a gente hoje classifique como fracasso. Mas nós vamos a cada tropeço e a cada engano aprendendo, evoluindo, refazendo rotas e naturalmente aprimorando. Mas a partir do momento em que a gente não faz esse movimento, não entra em contato com processos reflexivos, que a gente, e aí tem uma infinidade de possibilidades de processos reflexivos. Você vai para uma religião que faz você pensar sobre suas ações, sobre seus pensamentos, sobre seus sentimentos, nas interações humanas e na relação com a vida. Você tem um conjunto de amigos que compreendem melhor as questões da filosofia, as questões da história. Então são pessoas mais propensas a um diálogo profundo. Você tem vínculos significativos com pessoas com um estilo de inteligência mais espiritual, que são pessoas com características específicas de acolherem, de se interessarem pelos assuntos que são incomuns, pelos assuntos genuínos das pessoas. São aquelas pessoas que a gente chama de bons ouvintes. Essas pessoas com estilo de inteligência espiritual, elas realmente reconhecem que aprendem a partir da experiência da outra pessoa. Quando você entra em contato com esses cenários, além da terapia, você está com material, com matéria-prima para poder caminhar na direção da transformação pessoal, da autoanálise, da revisão de você mesmo, do reconhecimento de si, do encontro com o seu próprio eu. E aí, naturalmente, isso vai produzir um reconhecimento e às vezes até um susto. Meu Deus, eu ainda faço isso. E agora? Faço o quê? Pelo amor de Deus, eu reconheci que quando a pessoa falta comigo, eu odeio a pessoa e roubo logo uma praga. Esse processo faz parte. A gente se assusta com as tramas que a gente tem cultivado. Mas o Espiritismo vem esclarecer para a gente que esses são processos que foram bem-sucedidos, muitas vezes em vidas passadas. Foram funcionais, mas que não são saudáveis. E a partir do reconhecimento, do espanto, do susto, do terror de se ver dessa forma, é que a gente abre campo para se transformar e se libertar desse hábito, desse comportamento disfuncional que a gente vive lá no nosso íntimo. Mas eu volto a dizer, na dúvida, seja gentil. Não imagino em hipótese nenhuma Jesus apontando os nossos defeitos de maneira severa, sem incentivar a gente a se refazer, a se transformar, sem acolher as nossas dores e as nossas lágrimas. Muito pelo contrário. Se Jesus é o nosso guia e modelo para toda a época, Livro dos Espíritos, pergunta 625, nesse ponto, como em todos os outros, a gente tem que tentar se aproximar dele. E não é se condenando e se culpando que a gente vai conseguir avançar. Então, as tramas da vida, elas vão ao mesmo tempo revelar as nossas necessidades. Mas é preciso um olhar extremamente cuidadoso para as nossas crenças e para a nossa religião pessoal. Para que a gente comece a soltar isso e refazer isso, lembrando que não é só conceitual, não é apenas uma coisa aqui, mas é algo aqui também que nos impele a permanecer deste ou daquele jeito. Aqui no nosso exemplo, esse conjunto de afetos que foram adquiridos em muitas vidas e inclusive nessa vida,
cria uma tendência disfuncional, desagregadora, até certo ponto violenta com o outro ou conosco mesmo, porque não existe de fato violência contra outra pessoa, existe violência contra nós. Porque Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, ele diz: arrepender-se não basta, é preciso arrepender, expiar o mal que você fez, ver as consequências e sentir as consequências e depois reparar. Se aquela pessoa e aquele conjunto de pessoas que nós prejudicamos já avançou, nós podemos reparar auxiliando outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Por isso que a caridade é, antes de tudo, um processo terapêutico de cura das nossas próprias dores. E não uma graça que a gente está dando a ninguém. É a partir desse momento em que a gente se lança em direção ao outro, que a gente busca auxiliar coletivamente as pessoas, que a gente constrói uma sociedade ou dá os primeiros passos para construir uma sociedade mais justa, para que quando a gente reencarne, mesmo reencarnando com a doença séria, o sistema esteja estruturado de forma que a gente encontre um aparato médico, ambulatorial, cirúrgico, um tratamento adequado para as nossas doenças. Então, é nosso dever também, porque nós receberemos a repercussão disso no futuro. Cedo ou tarde, se não nessa vida, as consequências das nossas escolhas e da nossa atuação virão nos encontrar, não virão encontrar outra pessoa. E é por isso que é tão urgente o reconhecimento do meu estilo de espiritismo, o meu estilo de catolicismo, o meu estilo de budismo, de Tao Te Ching ou de qualquer outra religião, ele se aproxime mais dos princípios imortais daquela religião que eu escolhi. Porque muitas vezes está bem distante e a gente nem consegue reconhecer isso. A gente não consegue reconhecer isso porque são os nossos afetos. São coisas que atravessam a gente e cutucam a gente. Quando a gente vê, a gente já fez. Se é que a gente vê, se é que a gente consegue enxergar o conjunto dos nossos atos em direção às pessoas. Se é que a gente consegue reconhecer tudo que a gente deixa de fazer e tudo que a gente provoca nas outras pessoas, porque muitas vezes a gente não consegue nem ver isso. O outro sofre a partir da presença da gente e a gente acha que está fazendo a melhor coisa do mundo. A gente acha que está sendo carinhoso, está dando atenção, mas tudo isso é parte do conjunto dos meus afetos que, repito, Allan Kardec disse no livro Céu e Inferno que a alma ou o espírito sofre as repercussões das crenças e das imperfeições que não se desfez de momentos anteriores, seja dessa vida ou seja de vidas passadas. A isso aqui hoje eu chamei de a minha religião pessoal. A minha religião porque é uma coisa tão profunda, tão divina, divina aqui dentro, não aí, divina aqui. É tão divina que eu reverencio. E aí vem Jesus e diz, não se pode servir a dois senhores. Ou eu sirvo a minha religião, o meu sistema de crenças pessoais, ou eu procuro servir ao sistema de crenças da imortalidade, a religião imortal, aos princípios de imortalidade, os princípios de caridade, de benevolência, indulgência e perdão. Porque não vai dar para fazer os dois. E é por isso que eu reafirmo aqui
porque o meu sistema de crenças pessoais, a minha religião pessoal, pode ser empecilho para que eu cumpra as determinações que eu assumi o compromisso de cumprir nessa vida. Por isso é tão importante conviver, partilhar, estar junto no dia a dia, trocar, porque é a outra pessoa que vai projetar em mim e sinalizar para mim coisas que eu preciso me adaptar. Cada um no seu estilo, de maneira mais direta, de maneira mais sutil, de maneira mais cuidadosa, as pessoas vão sinalizar. E é tão importante conviver, partilhar, fazer trocas, se interessar. E eu lembro uma vez de um espírito que depois de um dia de trabalho no centro, a gente começava o trabalho 6h30 da tarde, aí eu morava em Salvador, o centro era em outro lugar. Quando eu fui olhar para o relógio, ia dar 1 da manhã. 120 pessoas passaram pelo passe. E foi aquele dia, sabe, que a gente estava sentindo uma energia tão profunda, uma coisa tão leve. E aí na hora de encerrar, a gente deu as mãos, começamos a fazer a prece, o Espírito chegou. Aí ele fez uma oração, aí quando ele ia se despedindo, uma trabalhadora, irmão, queria falar uma coisa com o senhor. Ele, diga. Aí ela disse assim, poxa, nós somos muito unidos, né? Aí ele, não. Ela se tomou de espanto. Aí ele fez, mas a irmã só fez me perguntar, e eu só dei o meu olhar. Aí ela, não, irmão, nós somos sim muito unidos. Olha o trabalho que a gente fez. Aí ele, pela misericórdia e pelo amor de Jesus, a gente faz grandes coisas. Aí ela, não, mas eu insisto, nós somos unidos. Aí ele fez assim, irmã, e éramos uns 15, 20 pessoas. Ele, irmão, vou dizer para você o seguinte, não me responda, ninguém, só reflita. Você sabe quais são os conflitos que ela está passando com o filho caçula? E aí ele apontava para a pessoa. Aí ele apontou para outro rapaz, você sabe por que a mãe dele está doente e as dificuldades que ele tem? E ele foi falando, ele falou de metade das pessoas ali. E aí ele disse, se você não sabe, se vocês não sabem, é porque vocês não são unidos. Mas a nossa proposta é, e aqui eu quero fazer um recorte, antes de continuar. Os espíritos superiores, eles veem a problemática. Sempre verão, mas o foco, a concentração é na solução. Dizem que o homem foi capaz de pintar de maneira exemplar o inferno, mas na hora de desenhar o céu, não conseguiu. Porque falta experiência nisso. E os espíritos superiores, eles conseguem compreender essa dinâmica pedagógica, afetiva, humana, existencial, apontando para soluções. E aí ele diz, mas a nossa proposta é, convivam mais, troquem, partilhem, existe tecnologia, mas não deixem de viver juntos. Vocês acham realmente que vocês reencarnaram, estão trabalhando num centro espírita, por um acaso? Vocês acham que esse grupo está no mesmo centro espírita por nada? Mas eu vou dizer para vocês, foram várias reencarnações, mexendo, puxando, esticando, empurrando, conduzindo, para que nesse momento vocês todos estivessem aqui juntos. Porque há algo em vocês que precisa ser reelaborado,
firmado, aprimorado entre vocês. Então, convivam. Vão um na casa do outro. Tomem café juntos. Se demorem nos lugares. Marquem encontros fora daqui. E assim ele falou. Resultado, a gente fez isso. O centro. E ele até acrescentou, dizendo bem assim, vocês acham que o centro espírita é só bloco, argamassa, revestimento, cimento, areia? Você acha que é só isso? Piso? Centro espírita é as relações humanas e espirituais que existem aqui. É isso que é o centro espírita. Então, se vocês não avançam nesse aspecto, o centro espírita não vai avançar. E aí, isso foi um grande aprendizado para a gente. Por quê? Porque quebrou pontos de tensão nas relações e oportunizou a cada religião pessoal de cada pessoa a se refazer e se reajustar. A gente começou a se aproximar, a gente começou a cuidar um do outro, a gente começou a fazer trocas. E amizades se tornaram profundas ali naquele encontro. Quando era uma coisa apenas de bater ponto. Nós éramos quase que capitalistas. Mas a gente experimentou e todos nós sabemos o quanto isso é profundo e realizador. É exatamente isso que faz com que a minha religião pessoal, o meu sistema particular de afetos, de visão de mundo, se livre dos antolhos. São os movimentos que eu faço para estabelecer vínculos seguros nos locais onde eu posso desenrolar a minha espiritualização, a construção da minha imortalidade, com afeto, com carinho, com troca, de maneira sincera, bondosa. É nesse movimento e nesses espaços, porque eu estou chamando de espaço, mas eu estou falando de relação, que a gente pode se desnudar de forma a que a gente possa fazer essas trocas importantes, que são relações humanas, que não começaram nessa vida, começaram em várias outras vidas. Então, se eu realmente quero aprender, se eu realmente estou disposto a evoluir dentro desse processo, no centro espírita, no templo budista, no templo evangélico, na sinagoga muçulmana ou em qualquer lugar, eu tenho que reconstruir afetos. Eu tenho que reformular os afetos. Eu tenho que cuidar das pessoas e abrir espaço para que as pessoas cuidem de mim. É indispensável essa troca. É essa troca que reorganiza muitas vidas a partir desses afetos paralisados, desses traumas que eu vou chamar de espirituais, por conta de várias vidas que ainda permanecem comigo. É a partir desse processo que há um processo de reconhecimento de mim mesmo, libertação e avanço em direção a um aprimoramento. Enquanto que, se eu apenas fizer o feijão com arroz, bater o ponto, e não construir vínculo, não refazer os vínculos, muito mais dificilmente eu cuidarei de mim e das outras pessoas e, portanto, mais distante eu estarei da caridade. Agora, é claro, possivelmente uma pessoa com estilo de inteligência espiritual vai ter muito mais possibilidade de aprofundar isso do que uma pessoa de inteligência linear.
mas essa troca, ela abre campo para que eu importe da outra pessoa estilos que eu sequer consigo compreender, sequer experimentei, e aquilo começa a se consolidar em mim. Não é possível transformações sem vínculos seguros, sem a busca de vínculos seguros. Mas Léo, você tirou isso da onde? Do livro dos Espíritos. Isolar-se. Isolar-se é egoísmo. Partilhar e lei de sociedade, a minha vida, a minha existência deve ser útil a outras pessoas. Deve ajudar a transformação do planeta e a transformação das outras pessoas. Sendo assim, o meu parâmetro de aproximação da caridade e do cumprimento das leis que Jesus trouxe para a gente estará muito mais próximo. Imperfeito, com toda certeza, mas muito mais próximo do que antes, e a gente avançará cada vez mais se tiver esses requisitos como parâmetro. Estão aí todas as regras, todas as possibilidades de se avançar numa vida? Nem de pensar, nem pensar. Faltam muitas, mas se a gente centrar em produção de vínculos seguros, de partilha, de troca com afetos, a gente com certeza está no caminho para outros cada vez mais profundos. Como, por exemplo, o perdão e a prática da caridade. Então, eu quero encerrar aqui retomando a ideia inicial, a ideia principal, que é: a minha religião pessoal será obstáculo para o meu aprendizado todas as vezes que eu não buscar alternativas para me aproximar da partilha, da troca, da caridade, do respeito, do convívio seguro. Que é uma síntese desorganizada até das leis divinas. Lei de sociedade, lei de amor, de justiça e de caridade. Se a gente faz isso, a gente se aproxima. Bom, eu queria encerrar para poder abrir para perguntas, para poder a gente conversar sobre o tema. Essa é a hora de vocês. E aí? Dúvidas? As minhas vão surgir depois. Eu não tenho dúvida disso. Eu tô aqui pensando que vão surgir muitas, mas eu acredito que quando eu começar a refletir e a estar pensando e a assistir essa parte que foi gravada, eu acredito que vai surgir muita dúvida. Talvez agora eu não estou conseguindo. Você falou, Léo, de construção de vínculos seguros, né? E eu ficava pensando como muitas vezes é difícil a gente firmar, construir vínculos seguros. Ainda mais quando não se tem a mesma visão de mundo. Lógico que ninguém tem a mesma, né? Porque somos únicos. Mas, pelo menos semelhante, né? Que quando nós nos afinizamos com alguém dentro de um vínculo, seja ele familiar ou profissional, né? Ou dentro da sociedade a gente cria vínculos, né? Em determinados setores que a gente vive, sim, trabalho, casa espírita. Se a gente não tiver o mínimo de afinidade, fica complicado construir um vínculo seguro, né? Que eu sinto muitas vezes isso.
em determinados setores dos meus relacionamentos. E se eu não tiver uma empatia de pensamentos, aquilo, eu não sei nem como explicar, não sei se você está me entendendo. Fica um pouco, pra mim, tô falando de Tânia, Sim. fica difícil de criar um vínculo. Sim. Veja, você não só trouxe seguro, a questão... um vínculo seguro. Você não só trouxe a questão, como você também trouxe a resposta. Empatia. Empatia. O outro, Cunha, nunca vai pensar da mesma forma que eu. Pelo menos nesse estágio atual de provas e expiações. Ninguém vai pensar igual a mim. Ninguém vai sentir igual a mim. A experiência de solidão é um reconhecimento disso. E quem quer que caminhe no autoconhecimento chegará inevitavelmente à solidão. De dizer bem assim, poxa, ninguém me compreende. Ninguém entende os meus propósitos. Mas vou continuar fazendo. Vou me esticar, vou me puxar, vou encolher, vou me contorcer. Eu chamo isso de contorcionismo moral. Vou repetir, me afasto. Repito, me afasto. Eu chamo isso de persistência. Minha avó chamava isso de emprenhar pelos ouvidos. Então, a gente vai se esticando e se encolhendo. Eu não sei se, e você já deve ter percebido isso, porque até nos nossos filhos a gente vê isso. Se eu viro para o meu filho mais velho e digo assim, faça desse jeito. Ele vai fazer tudo menos do jeito que eu mandei ele fazer. Eu preciso, com meu filho mais velho, contornar, comer pelas beiradas, para que ele pense naquilo que eu não disse a ele, diretamente. E aí talvez ele, poxa, não, vou fazer isso. Como eu lembro de minha filha mais velha. Minha filha mais velha, em determinado momento, com 15 anos, ela namorava com um menino. E aí eu fui na casa dos pais, né? Claro, dos pais do menino, para poder, né, bisbilhotar, né? Aí eu fui, tal, não sei o quê, super amáveis, agradável, tal, não sei o quê. De repente eu olho o pai sentado. Fulana, para a esposa, pega aí para mim. E a mulher se matando na cozinha para fazer o almoço que a gente ia comer, né? Pega aí não sei o que, pega não sei o que, pega o suco. E eu olhando com aquela cara de, meu Deus do céu, minha filha, e agora? Possivelmente, é uma das possibilidades, o filho vai adotar esse mesmo estilo. Casa de pai escolhe filho. E agora? Aí, minha filha mais velha é exatamente essa figura. Faça isso. Ela olha para você, tá bom, mas não faz. Se você disser o que ela deve fazer, ela não faz. E aí, isso há um tempo atrás, né? Ela já melhorou bastante. Mas aí, o que é que ocorre? Eu tive que combinar com uma amiga minha, para essa amiga minha me ligar num dia de final de semana, na hora do almoço, inventando uma conversa para poder dizer bem assim, não, Ana, avise, por favor, a essa pessoa. Porque a gente já estudou isso na faculdade, que é preciso olhar para o comportamento dos pais e da maneira como o filho trata o pai, como os pais se tratam, para vislumbrar talvez o entendimento de como vai ser a minha relação amorosa com aquela filha desse casal. E aqui, ó, no celular. Aí quando eu viro assim o espelho da sala, a cara de minha filha. Ou seja, chegou. Então, são possibilidades de mudar o estilo de diálogo através de empatia,
de sensibilidade, de troca, para que o outro possa, para que a gente possa se comunicar minimamente. A decisão vai ser sempre da outra pessoa, mas informação, conhecimento nunca é demais. E a gente precisa encontrar espaços, se esgueirar por esses espaços para poder viabilizar uma troca segura. Esse é o trabalho dos afetos. Se eu faço isso com Cunha, com Jusce, como é que eu vou me tratar quando eu fizer algo muito grave? Eu vou me tratar bem. Então esse processo afetivo relacional com o outro é um trabalho do lado de fora para cuidado interno dos meus eus que são conflitantes. É assim que eu vou acolher a minha sombra. É assim que eu vou respeitar a parte de mim que eu rejeito tanto e dar voz a ela. E esse é um trabalho de crescimento individual, de crescimento espiritual. Quem caminha nessa área não tem perda. Tem desafios, mas perda não vai ter. Você vai aprender e você, quando olhar para trás, você vai dizer bem assim, avancei pra caramba nisso. Então, não é um trabalho fácil e aqui segue a minha sugestão, busque ajuda. Não tem nenhuma regra que diga assim, você vai ter que fazer isso sozinho. Tem sempre alguém mais sábio, mais esclarecido, iluminado, consciente, perto de cada pessoa desse meio. Eu não estou falando de espírito, eu estou falando de encarnado. Sempre tem alguém para quem a gente recorrer, trocar uma ideia, partilhar alguma dúvida antes de tomar uma decisão. Nós viajamos para o Japão, tentamos aprender um pouquinho de japonês, talvez um bom dia, um obrigado, fazer algum cumprimento. Entendemos que ao entrar na casa das pessoas a gente tem que tirar o sapato, tem que entrar de meia ou descalço. A gente faz isso nos restaurantes. Por que nas relações humanas a gente não pode se adaptar um pouquinho, esticando e encolhendo, para falar o dialeto daquela pessoa? E esse foi um exercício há pouco tempo aí, com relação à política. Nós precisamos aprender a conversar, porque no Brasil, discordar é tornar-se inimigo. E não é isso. Não é isso. Nós pensamos diferente, temos perspectivas de mundo diferente, mas não somos inimigos. E isso está entranhado na nossa cultura como verdade inquestionável. Tanto é que as crianças são o ponto que a gente verifica essas coisas. Quando você diz assim para a menina pequena ou menino, não pode fazer isso. Você não gosta de mim, você é feio. A gente não fala isso, mas a gente trata a pessoa como se fosse inimiga. Porque ela disse bem assim, não, isso aí está errado. A gente não sabe, a gente é da cultura e a gente precisa começar a transformar essas coisas. E transformar a partir dessa tentativa de falar o dialeto da outra pessoa. Tem alguns exercícios de comunicação. Eu recomendo a leitura de Paul Václavic, que é um expoente, amigo de Jung, um expoente na área da comunicação. E a gente aprende coisa com algumas ideias de Paul Václavic sobre a comunicação e a interação humana. E isso ajuda bastante a manter as relações, em aprofundar os vínculos. Instabilidades vão acontecer, os casamentos eles sofrem ciclos, a gente diz que é meio que uma bruxaria de 707 anos, e é preciso no momento em que a coisa está ascendente, a gente angariar recursos, fazer troca, carinho, passear juntos, viajar juntos, fazer troca. Ah, mas eu não gosto, eu gosto de ficar dentro de casa.
fale o dialeto do outro. O outro, ah, mas eu gosto de sair, eu não gosto de ficar dentro de casa. Fale o dialeto do outro. Se você numa relação humana só fala a sua língua, em algum momento você vai falar sozinho. Então, esses são possibilidades para poder a gente estabelecer vínculos. Se a gente está numa organização religiosa, mais potência para transformação, a gente está ali. Porque normalmente as pessoas buscam para isso, para se transformar. Então, talvez seja um espaço mais seguro para avançar nesse aspecto. Então, é isso. Quem mais? Acho que a gente ainda tem 5 minutos. Não. Já completou. Já completou? Então pronto. Era isso, viu, gente? Gratidão, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento e por nos fazer refletir acerca de muitas questões que são extremamente importantes na vida de cada um de nós. E acredito que quando a gente sai daqui, vamos continuar essa reflexão e buscando, né, nos melhorarmos cada dia mais. E antes de passar para a segunda, teremos daqui a pouco a segunda parte, né? O momento do passe. Mas para finalizar essa primeira parte, eu te convido para fazer a prece de encerramento e agradecimento. Tá bom. Mais uma vez te agradecendo de todo o coração. Eu quero também indicar um livro que é de Gary Chapman. As 5 formas de amar, 5 estilos de amar, alguma coisa assim. É um livro que trata que muitas vezes o outro acha que fazer carinho, abraçar, a pessoa se sente amada. Mas eu só consigo amar pagando as contas. E aí, na relação amorosa, a outra pessoa diz bem assim, poxa, ela não me ama. Mas não é isso. Nós fomos treinados e até castrados de alguma forma a só entender o amor como aquilo. Mas existem outras formas de amar, outros estilos de amor. E eu preciso identificar na pessoa o que é amor para ela, para eu me contorcer, para oferecer a ela o que ela reconhece como amor. Mesmo eu não entendendo que aquilo é amor. E aí eu preciso ampliar o meu espectro de amor para poder falar várias línguas desse amor. É isso. Bom, vamos sentar numa posição confortável, vamos pedir a Jesus que acolha os nossos sentimentos, que nos inspire ideias, sentimentos, que potencialize a nossa vontade no bem, na indulgência, na benevolência e no perdão, que dê a cada pessoa que pensa em nós, hoje e amanhã principalmente, a luz do amor, do carinho, da ternura, da segurança. Amigo Jesus, abençoa os espíritos que nos cercam, abençoa principalmente aquelas pessoas doentes nos hospitais, em casa, nas clínicas, nas emergências. Abençoa os idosos, abençoa as mães, os pais, os avós e as avós. Ilumina todos nós nessa trilha chamada vida. Lança no nosso coração e na nossa alma a esperança para que a gente prossiga caminhando na luz do bem e do amor, segundo a vontade de Deus, que assim seja. Muita paz. Chegamos assim ao final da primeira parte dos nossos trabalhos de hoje, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. Inscreva-se em nosso canal,
Deixe seu like, compartilhe e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. Que Jesus nos conceda uma boa noite.